Olá, meus amigos. O nosso pequeno estudo de hoje é uma reflexão, na verdade, a respeito da questão mediúnica e, em particular, o médium inconsciente. Como entender esse assunto? A gente vai, então, basear a nossa conversa nas nossas experiências pessoais e também, principalmente, nas bases doutrinárias, em particular, as de Kardec, que falam sobre esse assunto. A gente vai buscar, então, em Allan Kardec, na questão 188 do livro dos Espíritos, ou melhor dizendo, dos Médiuns, onde ele coloca a questão dos fenômenos que são realizados sem que a pessoa envolvida saiba, né? Ou seja, uma coisa interessante a ser estudada. A gente vai abordar como que o processo desenvolve através de alguns slides menorzinhos aqui. Quando nós estudamos o perispírito, a gente vai ter que colocar em mente, antes, que quando encarnado, nós temos um corpo, um perispírito e o próprio espírito. E nessa hora, a gente vai, então, ter que analisar que quando opera-se o fenômeno da comunicação mediúnica, como que ocorre? A gente vai situar aqui o médium, né, na sua posição normal, e de repente ele se concentra, ele vai se emancipar em espírito, simbolicamente ele vai de encontro ao espírito que quer comunicar, seja ele um amigo, seja ele um sofredor, o obsessor, não importa, o processo é o mesmo. Então aqui coloca, nessa parte aqui de baixo, que antes da comunicação em si tornar realizada, há todo um processo instantâneo em que o espírito comunicante envia sua mensagem para, né, o médium. Mas nesse caminho ele encontra, né, ele processa isso no mundo mental do espírito encarnado, no caso do médium, para que ele possa então filtrar as informações e repassar na mesa mediúnica as impressões do além, boas, agradável, triste, melancólica, enfim, ele narra a situação desses espíritos através, né, das expressões físicas e verbais durante a comunicação. Nessa hora surge o que se dá o nome, né, de médium inconsciente, reforçando que ele sai, mas na medida que você for analisar, se o médium, né, e o espírito comunicante, no caso um bom espírito, forem amigos, a comunicação, mesmo sendo inconsciente, daqui a pouco vai abordar sobre ela, né, ela vai ser tranquila porque entre eles uma empatia fica mais fácil. E quando é o contrário, quando o espírito que vai comunicar é problemático, mesmo estando ausente do seu corpo e não lembrando aqui fisicamente do que está ocorrendo, ele, o espírito, vai ter condições de utilizar a sua questão íntima, moral, a fim de ajudar, né, a tranquilizar esse espírito e repassar para cá as coisas boas. Então ele não é inconsciente, totalmente falando. Ele vai colocar na condição de enfermeiro e vigilante a controlar o doente. A lógica é essa. Aqui algumas considerações importantes que nós colocamos como sinais de alerta. Reforçando que quando na psicofonia inconsciente o médium é desequilibrado, irresponsável, né, ou mal preparado para o trabalho, poderá levá-lo a complexos, né, perturbadores da obsessão. Então tem que analisar esse lado também, né, do médium desequilibrado. E perguntado sobre esse assunto, a gente vai encontrar o seguinte, né, que o fenômeno mediúnico, né, ele é sempre sonambúlico, uma questão mecânica mesmo, mas a comunicação em si é ligada ao fator moral. Ou seja, o médium será sempre responsável pela comunicação, igual na obsessão. Quando você entra numa faixa negativa, você atrai aquele espírito que vai então sintonizar com você e vai te dominar temporariamente. A questão é que quando alguns médios, né, que não se recordam do que se passou durante a comunicação, certo? Isso que tem que ser analisado. Mas lembrando que quando você afasta o corpo, naquele slide anterior, você tem a coparticipação ativa e efetiva no controle da comunicação. Então não tem como fugir disso. Aqui, então, você vai verificar que o médium, né, não é inconsciente enquanto desdobrado, uma vez que deverá estar mais do que atento ao companheiro desajustado que se exprime através do seu corpo. Então,
emancipou, você fica livre das prisões que se prende aqui ao corpo, vamos dizer assim, mas livre você consegue então se manifestar de uma forma mais autêntica. Isso que deverá ser analisado, então você tem que controlar isso. E nessa hora, né, reforça que quando você retorna para o corpo, você não consegue lembrar do que se passou no seu desprendimento, mas ficou gravado no seu perispírito, na sua mente espiritual, vamos dizer assim. Não está gravado aqui. Então, quando você sai durante um sono, alguma coisa que faz com que você emancipe, alguns conseguem lembrar, outros não conseguem lembrar. Isso faz parte de um processo, mas intimamente está gravado. Ninguém, então, poderá justificar que essa inconsciência seja por causa dos espíritos comunicantes. Esse problema que vai ocorrer, esses desatinos, violências que estão ocorrendo na faixa, está ligado ao médium, porque ele, né, tem dificuldade de controlar o que está ocorrendo a partir do seu desajuste mental. Então, o médium em si é o responsável por toda a comunicação que ocorre na reunião mediúnica, da necessidade de fazer essa reavaliação e se readequar moralmente e fisicamente ao trabalho doutrinário. Então, que os grupos mediúnicos possam discutir esse assunto nesse momento de reflexão que a pandemia nos proporciona, a fim de ir ajudando essas pessoas, esses médios, a trabalharem melhor a mediunidade. A mediunidade inconsciente não é problema. O problema está na condição moral daquele que a tem. Um grande abraço, até o momento em nosso canal Diretriz Espírita.